Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, esse vazamento aí da nova camisa do Vasco causou um grande mal-estar dentro do clube e também em relação à nossa fornecedora, cara. O Vasco pode trocar de fornecedora. Vamos falar como que está a situação do Vasco com a capa. Essa camisa aí será a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. Também vamos falar aqui de reforços, cara. Situação do Felipe Coutinho e também do Matheus Gonçalves. Vamos trazer aqui também um ranking muito interessante que tem o Andrei Santos nele. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho aí pra você receber todos os vídeos postados no nosso canal Vamos Vasco. Falta pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos. Se inscreve aí se você não tá inscrito no canal, dá uma conferida aí. É só clicar no inscreva-se, muito importante para ajudar o nosso crescimento. E sempre bom também clicar no gostei aí para fortalecer o YouTube, entender que realmente você está gostando dos nossos vídeos e recomendar para mais vascaínos. Também vai lá no meu canal Expresso Vasco, soltei um vídeo muito bacana lá hoje, cara. 3 piores contratações que o Vasco fez de meia, cara, de camisa 10, né, que o Vasco contratou aí ao longo dos anos. Tem jogador aí contratado pelo Eurico, tem jogador que disputou a Série B aí recentemente com o Vasco, também tem um jogador que veio para a disputa da última Libertadores do Vasco. Vai lá, confere o vídeo, tá muito imperdível, o link tá aqui na descrição. Bom, pessoal, com os jovens e estrangeiros do elenco, o Vasco tem ao menos aí 14 jogadores que farão a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. De volta ao Brasileirão após 2 anos, o Vasco terá aí muitos estreantes aí para essa competição, com um grupo novo, com muitos jovens, e além de 4 estrangeiros. Ao menos, como eu disse, 14 jogadores farão aí a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Casos aí dos argentinos Luca Orejano e Manuel Capasso, Pumita Rodrigues. Além dos estrangeiros, também tem muitos jovens no elenco do Vasco que também irão fazer a sua estreia, como exemplos aí do Andrei Santos, Figueiredo, Marlon Gomes, Eric Marques, Rodrigo, Eguinaldo, Barros, Zé Vitor, o goleiro House e também o lateral esquerdo Riquelme. Além também de outros jogadores da base que vem surgindo aí a cada dia, como o lateral direito Paulinho e entre outros nomes. Vale ressaltar que além do Nenê, que é o jogador mais experiente aí do time do Vasco, o zagueiro Léo é o que tem mais participação aí em campeonatos brasileiros. O jogador fez 146 partidas aí atuando pelo Fluminense, Bahia e São Paulo. Em seguida vem o Jair, Edmar, Gabriel Dias, Pedro Raul, Lucas Piton, Paulo Henrique, De Luca, Zé Gabriel, Alex Teixeira, Gabriel Peck, Robson Bambu, Paulo Vitor, Juan Cruz, Léo Jardim, Miranda e também o Ivan, que é o jogador que tem menos partidas aí pelo Campeonato Brasileiro, fez apenas um jogo aí como profissional. Isso aí deixa bem claro que o time do Vasco é um time muito inexperiente, cara. Poucos jogadores aí tiveram a rodagem no Campeonato Brasileiro, poucos jogadores tiveram até mesmo rodagens aí em campeonatos internacionais aqui da América do Sul, como Libertadores e Sul-Americana. É um elenco que deixa o torcedor bem preocupado, né? A torcida sabe que a 777 Partners quer fazer dinheiro com esses jogadores, né? Isso tá bem claro, tá nítido para todo mundo, porque eles estão contratando só jogadores jovens. Aí vem o Paulo Brax, caladainha. A gente tá trazendo jogador no ápice, entre 25 e 24 anos. Isso daí é só enrolação para enganar o torcedor e achar que realmente o Vasco tá trazendo jogadores experientes. O elenco do Vasco é um elenco cheio de jogador da base e eles estão tratando esses jogadores como a esperança do clube. Tanto que você vê vários jogadores aí da base compor o banco de reservas do Vasco, compor o time principal do Vasco. E você não enxerga no elenco do Vasco hoje um jogador que vai fazer a diferença, um jogador que já tem passagens por grandes clubes aqui no Brasil, até mesmo no futebol europeu, né? Só tem o Alex Teixeira, só que o Alex Teixeira não desenvolveu o que a gente esperava dele, tá bem abaixo. A gente esperava algo mais do Alex Teixeira. E ele também não é esse meia de criação, cara. O Alex Teixeira atua mais pela ponta esquerda, posição que ele mais atuou aí na sua carreira, e com certeza ele não é esse meia de criação, não é aquele meia pifador, né, como gostam de dizer por aí. O Vasco precisa muito desse jogador. Na minha opinião, precisava também de ter outra referência no ataque. Somente o Pedro Raul é muito pouco. Ele tá mostrando que não tem cabeça para ser o centroavante do Vasco hoje. Erra muitos gols, já está com o psicológico lá nas alturas, né, cara? Já perdeu o pênalti decisivo, o torcedor não gosta do Pedro Raul, a grande maioria esmagadora não está apoiando o Pedro Raul mais no Vasco. E com certeza faltou um planejamento melhor do Paulo Brax, que foi quem contratou juntamente com o scout da 777 Partners. Deixa aí nos comentários se você acha que esse elenco do Vasco tem condições de competir no Campeonato Brasileiro, assim como falou o Pumita Rodrigues em entrevista ao Globo Esporte, que ele trata o Vasco como concorrente a Libertadores e até mesmo ao título brasileiro. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias agora, cara. O meio-campista Andrei Santos, que hoje é jogador do Chelsea, que está somente emprestado ao Vasco,
Está entre os jogadores mais valiosos do mundo jogando fora da Europa. Aqui no Brasil, o jogador ocupa a 5ª colocação aí como jogadores mais valiosos fora do continente europeu. O primeiro é o Yuri Alberto, atacante do Corinthians. O segundo é o volante André, do Fluminense. O terceiro, o atacante Marcos Leonardo, do Santos. O quarto, Vitor Roque, do Atlético Paranaense. E o quinto é o Andrei Santos, jogador do Vasco, que está avaliado hoje em 23 milhões de euros, um pouco mais de 126 milhões de reais. Fato é de que o torcedor está muito insatisfeito com essa passagem do Andrei Santos com a camisa do Vasco. O jogador está muito mal com a nossa camisa, né? Tá achando que é estrelinha, tá jogando por jogar, né, cara? Não tá dando as vidas dentro de campo como ele fazia na Série B. Não consegue sequer auxiliar o ataque. Antes ele fazia muitos gols jogando na Série B. Logicamente, o nível subiu bastante, mas o Vasco enfrentou adversários fracos aí no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil. Infelizmente, não conseguiu vencer o ABC e também naquele amistoso contra o Atlético, né? O Andrei Santos esteve em todas essas partidas aí, não conseguiu fazer absolutamente nada, cara. Bem nítido isso, o torcedor está muito insatisfeito com as atuações do jogador e mesmo assim ele segue aí consolidado em listas aí, mostram que ele é um dos grandes ativos aí do futebol brasileiro e é um dos jogadores mais promissores aí do futebol mundial. Cada dia que passa, o contrato do jogador está se aproximando do seu final e possivelmente ele sairá do Vasco no meio do ano, já que o Chelsea não deverá estender o vínculo dele com o Vasco até, por exemplo, o final dessa temporada. Deixa aí nos comentários se você acha justo o Andrei Santos está na 5ª posição como um dos jogadores mais valiosos aí que não estão atuando no futebol europeu. Bom, pessoal, o clube da Arábia Saudita estaria preparando uma oferta astronômica para contratar o meio-campista Philippe Coutinho, sonho do torcedor vascaíno. O ex-jogador do Vasco está muito distante de voltar à colina hoje, né? Para deixar bem claro aí para o torcedor vascaíno que sonha com esse retorno. Jogador que está avaliado em 14 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, um pouco mais de 77 milhões de reais. De acordo com o TNT Sports, o destino do jogador deverá ser a Arábia Saudita. Um clube da região está interessado no jogador para a próxima janela de transferências em junho. Apesar de não ter sido revelado o clube, a proposta seria uma oferta astronômica, dificilmente de ser recusada, né? Hoje pela manhã surgiu informações aí de que o atacante Matheus Gonçalves, do América Mineiro, poderia ser um dos reforços do Vasco para essa temporada. O jogador próprio revelou que tinha uma proposta de um clube do Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, ele apurou que esse time não é o Vasco. Muito possivelmente poderá ser o Botafogo, já que ele já teve passagens pelo Fluminense e, obviamente, o Flamengo não irá investir nesse jogador. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar do vazamento da nova camisa do Vasco, né? Teria gerado um mal-estar lá dentro do nosso clube. Informações trazidas aí pelo canal Atenção Vascaínos. E já existe aí uma grande possibilidade da capa não continuar no Vasco. Vale sempre ressaltar que o contrato do Vasco com a capa vai até o final de 2024, contrato assinado pelo Alexandre Campelo. O Vasco recebe um pouco mais aí de 600 mil reais por ano da capa, cara, um absurdo, né? Muito pouco dinheiro que o Vasco recebe. E além do mais, recebe um pouco mais de 300 mil em royalties. Ainda tem algumas pequenas bonificações que a empresa italiana passa ao Vasco. É muito pouco esse contrato do Vasco com a capa e o torcedor ficou muito furioso aí com essa nova camisa do Vasco, né? Que não mudou absolutamente nada das demais, né? Na minha opinião, essa camisa aí do Vasco é aquela típica camisa de fim de contrato, né, cara? A gente viu a Diadora fazer uma camisa ridícula pro Vasco no seu último ano. Também a gente viu aí a Pênalti fazer isso nos anos atrás. Uma camisa patética, cara. Uma das piores camisas que eu já vi do Vasco. Fora aquela da Champions, né? Aquelas camisas foram horrorosas. Mas quando a empresa sempre está perto de sair, de deixar o clube, já sabendo que vai trocar de fornecedora, que pode sim existir uma possibilidade de uma outra marca vir assumir o clube, eles fazem esse tipo de uniforme, né? Camisas ridículas, camisas que não gastam tanto assim para criar o enxoval. E com certeza essa camisa é uma camisa muito simples, cara. Uma camisa que qualquer pessoa que tenha a noção de fazer algum desenho, consegue fazer essa camisa aí, que vai ser a nova camisa do Vasco. Esse vazamento dessa camisa não teria agradado a diretoria do Vasco, porém essa camisa já virou o mundo, inclusive até na Shopee você acha ela para comprar, meu amigo. Nem foi lançado. Lá na China os caras já estão fabricando essa camisa para revender aqui para os brasileiros. Caso o Vasco não renove o contrato com a capa, esse contrato muito possivelmente será discutido ao término dessa temporada para o início do ano que vem, já que leva um grande tempo aí para a criação dos enxovais, para a fabricação dos enxovais para o próximo ano, né, que seria o ano de 2025. Mas caso exista aí uma possibilidade de outra marca assumir o Vasco a partir de 2024, essa marca terá que pagar uma multa à capa de 6 milhões de reais. Multa que foi acertada com o Alexandre Campelo, né? O Alexandre Campelo, ao assinar a renovação de contrato com a capa, ele concordou
com o aumento da multa rescisória, caso, por exemplo, a Nike quisesse patrocinar o Vasco, né? Anteriormente essa multa era de 4 milhões e o Alexandre Campelo assinou para a multa aumentar para 6 milhões de reais. E esse contrato aí ridículo da marca italiana com o Vasco, né, cara? Muita gente deveria cobrar o Alexandre Campelo e não a 777 Partners por esse contrato aí, meu amigo. O Alexandre Campelo foi o grande culpado e o grande responsável do Vasco estar recebendo uma mixaria da capa hoje, né? Mas aí, Danilo, caso a capa saia, quem seria a empresa favorita para assumir o Vasco? Hoje não temos nenhuma empresa interessada em patrocinar o Vasco, né? Surgiu informações aí, somente especulações, que a Castor, empresa que já patrocina o Genoa, que é um clube da 777 Partners, poderia sim ser essa empresa para patrocinar o Vasco e vir aqui finalmente patrocinar algum clube aqui na América do Sul. Esse boato não se confirmou até hoje, eu acho muito pouco provável que o Vasco vai fechar com a Castor. Também tem outras opções. Tem a Nike, que somente aqui no Brasil patrocina o Corinthians. Essa é uma possibilidade bem remota, na minha opinião. Eu acho impossível que a Nike vá patrocinar o Vasco. Também tem outras marcas, como o Umbro, New Balance, que pode vir para o São Paulo. São Paulo tá tirando a Adidas e pode abrir as portas aí para New Balance. Pode ser, quem sabe, a New Balance queira também investir no Vasco. E a outra opção, como eu disse, foi a Castor, entre várias outras marcas, né? Tem aqui no Brasil uma que vem crescendo bastante, a Volt, né? Obviamente nenhum torcedor vascaíno quer ver a Volt patrocinar o nosso clube. Você pensou, por que não Adidas e Puma? Já falei isso aqui inúmeras vezes no canal. A Adidas tem contrato de exclusividade para o Rio de Janeiro com o Flamengo. Nenhum outro clube do Rio pode ser patrocinado pela Adidas, exceto se a Adidas sair do Flamengo, o que é impossível de acontecer hoje. E também a Puma tem exclusividade com o Palmeiras em território nacional. Nenhum outro clube do Brasil pode ser patrocinado pela Puma. Apesar de ser um grande desejo de vários torcedores vascaínos, se desejar, acho bom o torcedor vascaíno ir pesquisando aí que realmente não tem a mínima possibilidade de Adidas e Puma serem fornecedores do Vasco. A Nike seria um grande sonho, mas infelizmente eles não estão nem aí pro futebol brasileiro. Eles já patrocinam o Corinthians e para eles já está suficiente, né? Não fazem nenhum outro esforço para patrocinar nenhum outro clube aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.